Salve, salve! Mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje estamos aqui com o José Anésio, da do Movimento Justiça Climática Sorocaba, né? Então, primeiramente, você pode começar se apresentando, né, pro pessoal aqui. Hello, hello, olá galera, saudações revolucionárias antes de mais nada. Sou José Anésio, sou do Justiça Climática Sorocaba, um movimento muito novo, né? Começou a se organizar em setembro do ano passado, depois daquele ascenso de lutas que teve por conta das queimadas que estavam acontecendo, né, no território brasileiro, aqui na América do Sul, e que a gente teve atos em vários cantos do país, inclusive em vários pontos do estado, apontando as contradições daquele processo, de que não era um processo natural, de que havia interesses maiores ali, muita crítica ao agronegócio, né? E naquele momento a gente puxou um ato aqui articulado com essa cena, né? Influenciado pelo que estava acontecendo em outros lugares, foi muito espontâneo, não tinha um movimento para puxar algo aqui. Então algumas pessoas puxaram muito espontaneamente e aí a gente fez a avaliação de que era importante a gente continuar organizado, inclusive entendendo que Sorocaba tem algumas contradições. É uma cidade que tem algum grau de influência da dinâmica rural, inclusive dos interesses do agronegócio, mas o nosso principal inimigo aqui, quando diz respeito a territórios e natureza, é a especulação imobiliária, o que veio a se comprovar depois que a gente teve, né, e poucos meses depois, um enfrentamento aí com a gestão municipal por conta da falta de democracia do plano diretor que foi aprovado aí nesse mês de dezembro. Então, a Justiça Climática nasce nesse processo. Eu não sou daqui de Sorocaba, eu sou do Espírito Santo, já havia tido um contato com movimentos sociais no Espírito Santo, é, inclusive em alguns momentos tocando na pauta ambiental, mas foi a primeira vez, apesar de há muitos anos eu ser um militante ecossocialista, foi a primeira vez que eu pude estar em um movimento focado na pauta ambiental, construído, e tem sido uma experiência muito interessante essa que a gente tem vivido em Sorocaba. E eu faço parte de alguns outros movimentos também, né? A gente tem um bloco de carnaval, que é o bloco Ira do Camaleão, um bloco com uma perspectiva militante também, tem estado nos atos todos, né, que o Justiça Climática tem feito, em participar da construção da Marcha da Maconha de Sorocaba, no entendimento de que a guerra às drogas é uma guerra genocida, então, conta da luta do movimento negro e também conta da luta antimanicomial. Eu sou formado em psicologia, é, também dou aulas particulares, aula de inglês, aula para concurso, eu nem vivo disso, sou um filho da classe trabalhadora, é, e, e a gente também faz parte de uma tendência do PSOL, de uma corrente do PSOL chamada Rebelião Ecossocialista. Acho que essa é a apresentação. Estou vivendo há 6 anos Uhum. aqui em Sorocaba e estou aprendendo a entender Sorocaba, a dinâmica da esquerda, a dinâmica da direita, né, Você da se mudou pra cá há população. quanto tempo? Foi em outubro de 2018. Estou aqui real há Uhum. 6 anos e alguns meses, né? 6 anos e 3 meses, né? Tá para fazer. É... Acho que é isso. E o Justiça Climática é um movimento nacional, assim? Não é, ele é um movimento local, mas no início, no processo de formação, ultimamente a gente tem muito focado em algumas lutas, em algumas ações, faz tempo que a gente não fala sobre isso. Mas no início do coletivo, lá em setembro, outubro, até início de novembro, a gente estava falando sobre a vontade de se vincular a um movimento nacional. A gente tem flertado, né, com a Coalizão pelo Clima, que é um movimento que já existia há um tempo, e aí o pessoal que fundou lá em Campinas o núcleo deles, no mesmo período que a gente fundou Justiça Climática, eles nomearam lá como Coalizão pelo Clima e tal. Mas aqui a gente pensou muito assim: vamos fundar algo em Sorocaba e depois buscar articulação estadual e nacional. Mas por mais que a gente esteja inserido na dinâmica de uma agenda nacional, né, movimento de luta
pelo clima, contra as políticas capitalistas de deterioração do clima. Por mais que ele esteja organizado nacionalmente, internacionalmente, o Justiça Climática especificamente, ele não está vinculado, ainda não está vinculado a nenhum movimento. Eu espero que esteja, porque é uma luta global, né? A gente precisa estar articulado estadual, nacional e globalmente para essa luta. É uma luta mundial, não tem como não Uhum. ser uma luta mundial. Mas falando sobre Sorocaba mesmo, né? A gente sabe que nesse momento está tendo a construção, o projeto da construção da Marginal Direita, né? E, Sim, e por que isso é um problema, né? Vamos por começar. muitos, por muitos motivos. Eu vou começar por um que talvez seja o menos tocado, mais improvável, que é a completa falta de democracia do processo. Só que isso não é uma exceção, é a regra da sociedade em que a gente vive, né? Eu vou trazer aqui uma opinião que eu acho que é muito importante quando a gente fala de luta pela natureza, da luta ambiental, da luta ecologista, da luta ecossocialista, mais especificamente a vertente a qual eu me vinculo, né? Uma vertente revolucionária, radicalmente revolucionária, e que entende que é preciso revolução para salvar o planeta e é preciso salvar o planeta para conseguir fazer revolução socialista. Muito essa perspectiva, em resumo. Nós vivemos em uma sociedade que não é democrática. A democracia que a gente tem, ela é uma democracia para favorecer os interesses dos grandes proprietários. E o projeto de construção de uma marginal direita do Rio Sorocaba, ela é uma expressão disso. Existe uma arena democrática, sim. É, Depois do fim da ditadura militar, vota-se, elege-se vereadores, deputados, presidente da República. Isso era diferente, inegavelmente, isso era diferente da época da ditadura militar. Mas quem decide o que o prefeito de Sorocaba vai fazer com o projeto não somos eu, você, cidadãos comuns da cidade. Quem define o que o prefeito de Sorocaba vai fazer é o dono de uma grande construtora, é o grande empresário. Ou seja, nós temos uma arena democrática que é estruturada há séculos para favorecer os interesses do grande capital, dos proprietários dos meios de produção. Falando numa linguagem assim bem marxista, né? E até falando sobre esse negócio das eleições e tal, não tem como você falar que a gente tem uma democracia quando 80% dos prefeitos que foram reeleitos foram financiados por grandes empresas, né? Sim. Essa é a dinâmica. De vez em quando, não sei se tá sumindo a minha câmera, se eu Não, der tá uma normal. desaparecida, logo eu volto. Ah, legal, legal, legal. Bom saber. É porque o meu celular tá com a memória cheia, eu tô aqui pelo celular, e às vezes dá uns avisos assim, de memória cheia e o Google Meet vai para o segundo plano. Peço desculpa. Sobre isso que você comentou, é, a grande verdade é que toda sociedade que tem um Estado estruturado, esse Estado vai servir à classe dominante. Então, desde que as burguesias começaram a fazer suas primeiras revoluções, algum século atrás, conseguiram conquistar um Estado que servisse não mais às elites anteriores, mas essas novas elites, que são a burguesia. A gente ainda está nesse funcionamento. Por mais que haja quem diga, não, o capitalismo mudou muito, hoje as coisas são diferentes. Assim como na época da Revolução Industrial, o Estado ele está a serviço. Tem um exemplo que o pessoal dá assim, que se existe um crime, é um exemplo bobo, assim, mas ele é pedagógico. Se existe um crime cuja pena é pagar uma multa, o crime não é cometer aquela ação, o crime é ser pobre. E no processo Exatamente. no processo de discussão do plano diretor, em que a gente já falava sobre a questão dessa obra nefasta aí da marginal direita, né? Mas em que isso ainda estava em segundo plano, porque a gente estava tentando discutir o ordenamento, né, do território, da cidade. O que a gente colocou em pauta era a população não está sendo chamada a debater. Então, dentro dessa sociedade burguesa, desse Estado burguês em que a gente está, vamos fazer uma coisa mais democrática.
Vamos fazer audiência nos diferentes bairros, vamos fazer audiências nas diferentes regiões. A gente faz debate com a população dos bairros e mobiliza para as audiências das regiões. Adia esse plano diretor, vamos fazer um debate mais aprofundado. E aí, óbvio, a agenda do prefeito era aprovar o mais rápido possível, porque as cartas já estavam marcadas com as construtoras da cidade. E aí, mesmo o pessoal, tipo, o bairro que estava mais organizado, a Associação de Moradores mais organizadas, a AMBR, ela é de uma região nobre da cidade, da Zona Sul, ali, Pagliato, de São Carlos, Eltonville, alguns bairros nobres. Eles foram atropelados pela gestão municipal e pela Câmara, porque eles não queriam o adensamento da região deles. A MBR é a Associação dos Moradores de Bairros Residenciais. Então, olha o conflito que estava colocado. Uma região nobre, moradores que querem, nessa região nobre, o direito razoável, se a gente for pensar da perspectiva, né, da cidade que a gente vive. Um jeito muito razoável, que era basicamente, eu comprei uma casa num bairro residencial, estão mudando a configuração dessa região, querendo subir torres, isso traz problemas, colocando rodovias que geram transtorno, trazem problemas com esgoto, uma série de coisas. Nós estamos estudando a realidade. E eu estou falando de democracia, né? Nós nos organizamos e somos contra. Eu não estou entrando no mérito se é essa associação específica está certa ou errada, mas eles trouxeram essa reivindicação e já estava tudo definido antes. Então o prefeito trouxe a coisa para a Câmara para ser votada, para ser discutida nas audiências simbólicas, protocolares que eles fizeram, basicamente porque ele era obrigado por lei a fazer isso. Mas tinha que ser no limite para conseguir aprovar. Qualquer coisa que ameaçasse a aprovação do projeto como foi combinado antes com as construtoras, precisava ser impedida. Então, adiar a votação não poderia acontecer. E aí, quando em dezembro eles atropelam, fazem sessões extraordinárias, né? Se não me engano, dia 18 e 30 foram as duas votações, né? Primeiro e segundo turno de votação. Quando eles aprovam esse plano diretor, eles inserem lá, para além do adensamento da Zona Sul, eles inserem a permissão para uma obra da marginal direita, que é uma discussão antiga. O plano diretor de 10 anos atrás, acho que estava sendo discutido em 2014. Acho que se você vai achar, talvez na internet, debate sobre marginal direita de 2010 ou antes. É um debate antigo. Mas, saindo do ponto da democracia, tem outros problemas nesse projeto. Para além do modo como está sendo discutido ser antidemocrático, como que seria um projeto realmente democrático? Estou falando no Estado burguês, na sociedade em que a gente vive. Não estou falando depois de uma revolução, que a gente chama na tradição da democracia socialista, a gente chama de ditadura do proletariado, né? A gente vive na ditadura da burguesia, no entendimento do que eu aprendi, do que eu estudei, do que eu entendo assim de funcionamento. Nossa sociedade, essa falsa democracia burguesa, é a ditadura da burguesia. Na ditadura do proletariado, o proletariado define... Eu não estou falando disso, estou falando na ditadura da burguesia, na atual democracia burguesa, no Estado burguês. Qual seria o modo mais democrático de fazer isso dentro do atual funcionamento? Explicar para toda a população, primeiro, antes de tudo, um trabalho educativo para a população saber o que está sendo discutido, informar a população. É porque é complicado você que o cara falar alguma coisa que vai ser ruim para você e você querer rebater sem saber nada sobre planejamento urbano, né? Exato. E aí, um gestor que está interessado em fazer uma gestão democrática, antes dele chamar as pessoas para votarem a favor ou contra, ele vai fazer uma campanha explicativa. E aí, essa campanha explicativa é importante, é a democracia que eu defendo. Que ela não seja focada em fazer a proposta do gestor, do prefeito, do presidente, do gestor passar, do governador, né? É importante que essa campanha educativa permita às pessoas se organizarem contra ou a favor do projeto. Porque aí você consegue garantir que o resultado final vai ser o mais eficiente para o povo, para a sociedade, para a natureza. Porque as pessoas estão, usar um termo do iluminismo, né? As pessoas estão esclarecidas, agora você abre espaços de discussão nos diferentes territórios, que as pessoas não vivem na casa do lado da Câmara de Vereadores, as pessoas vivem em todos os territórios da cidade. Então, debates descentralizados nos diferentes territórios.
síntese desses debates. E aí você leva esses debates para um nível mais avançado, em que a síntese dos diferentes debates vai ser levada para um espaço que seja a Câmara de Vereadores. Então agora a gente vai votar a partir do que foi debatido, e aí as pessoas vão ter acompanhado todo o processo. Políticos aliados da burguesia, ou mesmo políticos da esquerda reformista, morrem de medo disso. Então, quanto menos debate, melhor. E o prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, ele é muito menos afeito a isso. A política dele é abobrinhas viralizantes, digamos assim, porque ele é um influencer, ele é um TikToker, ele é um Instagrammer, Uhum. né? A gestão dele é a gestão do É, Instagram, mas isso é uma ferramenta, tem né? até um meme que diz assim, imagina você ser um influencer, tem que sair na rua, gravar vídeo todos os dias, editar, fazer roteiro e ainda ser prefeito de uma cidade do tamanho de Sorocaba, né? Muito trabalhoso, o cara que trabalha muito, né? Pois é, essa veia influencer dele serve para ele conseguir se manter em alta com a população. Fazer imagem do cara divertido, do cara engraçado. Falou as abobrinhas, mas normal, todo político fala abobrinha, mas ele é descolado, ele anda de patinete azul, entendeu? Essa coisa e tal. É, é, mas tem um outro lado da história, que é tirar toda a crítica do cenário. Qualquer pessoa que tente fazer um apontamento crítico a um projeto precisa ser silenciada. Se você estender uma faixa, a prefeitura vai lá arrancar a faixa. Se você estendeu a faixa, aconteceu isso, né? Um cara, se não me engano, até um cara bolsonarista colocou uma faixa lá no Jardim Faculdade, se não me engano, ali perto do Terminal São Paulo, né? Porque ali é uma região que alaga, denunciando os alagamentos que são constantes. E aí a faixa sumiu. Só que aí uma câmera pegou que essa faixa que tinha sumido, tinha um carro que parou, um cara desceu, foi lá, uns caras desceram, foi lá, arrancaram a faixa. Pegou a placa do carro e foram identificar. Era um carro da prefeitura, um carro que funciona a serviço da prefeitura. A prefeitura de Sorocaba retirou a faixa. Recentemente colocaram a faixa lá, SOS Rio Sorocaba, isso já esse ano, que a história que eu contei foi de final de 2024, no Jardim Faculdade. Agora, colocaram a faixa SOS Rio Sorocaba na região de mata ali, que eles querem tirar umas árvores mais secas, uma região não tão densa de floresta, né? Colocaram lá a faixa SOS Rio Sorocaba. E aí a prefeitura foi tirar essa faixa. Eles não conseguiram, e aí contrataram alguém, não sei se alguém da rua para tirar. E foram lá dois carros pretos com placa fria para intimidar. Aí tem isso, o silenciamento, se necessário, meio do medo, da intimidação, do gangsterismo. Como eu falei, eu sou psicólogo. Então, quando eu chego numa cidade nova, eu cheguei há 6 anos em Sorocaba, eu quero entender a subjetividade do sorocabano. E uma coisa que eu entendi do aspecto político, não do aspecto político da Câmara, da Prefeitura, do aspecto político do povo, dos movimentos sociais, o sorocabano ele tem medo de radicalizar suas lutas, porque ele sempre acha que ele vai ser grandemente punido. Então ele se autocensura, ele se autossilencia, né? A gente teve uma discussão recentemente sobre isso nos fóruns de justiça climática. Algumas pessoas muito legitimamente propondo não deve ter símbolos de esquerda no ato para a gente não afastar as pessoas que têm problema com esses símbolos. Então a gente propõe para o movimento social que foi fundado pela esquerda, foram as pessoas de esquerda que disseram, é errado atacar o rio, violentar o rio dessa maneira, impermeabilizar o rio, derrubaram a floresta, sem um debate democrático. Foram pessoas de esquerda que puxaram esse movimento. E aí isso atrai pessoas que não são tão de esquerda, natural. Essas pessoas vão chegar dizendo, olha, e até algumas pessoas da esquerda às vezes concordam com esse discurso. Né? Olha, talvez a gente deva esconder os nossos símbolos para não desagradar a direita, para não melindrar a direita, para não melindrar aquela pessoa que talvez viesse a militar conosco, mas não viria por causa de um símbolo de esquerda, sei lá, uma foice e um martelo, ou uma palavra de ordem que critique o capitalismo.
Mas, se eu faço um estudo científico dos fatos, eu vou perceber que o capitalismo causa os problemas contra os quais a gente está lutando. E foi por isso que a esquerda, objetivamente, materialmente, foi quem puxou esse movimento. Mas isso tem a ver com a subjetividade do sorocabano. E aí o Rodrigo Manga, ele tem um perfil meio gangster, meio mafioso, de intimidar, de silenciar inclusive os aliados que começam a divergir. Todo mundo tem que rezar a cartilha dele. E é assim que ele conseguiu maioria absoluta na Câmara de Vereadores, inclusive. Um outro, eu ainda estou respondendo aquela pergunta lá atrás, desculpa ser prolixo, gente, mas um outro problema colocado aqui é a impermeabilização do rio. Esse projeto, ele traz um problema, ele traz o aumento de um problema que já aconteceu quando a Dom Aguirre, a Avenida Dom Aguirre, não sei se tem alguém ouvindo, assistindo a gente que não conhece Sorocaba, a Avenida Dom Aguirre, às vezes chamada de Marginal Dom Aguirre, é a marginal esquerda do Rio, que já existe há alguns anos, algumas décadas, e que depois da sua construção aumentou o nível de alagamento em uma série de regiões da cidade. Por quê? Impermeabiliza regiões que antes o rio a mata ciliar do rio naturalmente absorvia a água de grandes chuvas. Hoje, essas grandes chuvas geram enchentes. A tendência é de aumento das enchentes. E aí tem um aspecto aqui que é o aspecto do racismo ambiental. Aí o pessoal fala, tá inventando palavra, que negócio é esse de racismo ambiental? Meio ambiente não tem nada a ver com raça. Tem, porque o impacto no meio ambiente, ele é racialmente distribuído de modo desigual. Pessoas brancas e pessoas negras e indígenas são impactadas de modo diferente, porque a condição racial, a discriminação racial que estruturou não apenas a sociedade brasileira, mas todo o capitalismo como um fenômeno mundial, afinal, a acumulação primitiva de capital começa com a tomada do território das Américas e com a tomada dos corpos dos africanos. O tráfico negreiro foi uma das economias fundamentais para a acumulação primitiva que permitiu posteriormente a Revolução Industrial. O capitalismo é filho da dinâmica do racismo, do escravismo, né? É gerado a partir disso. De maneira que até hoje essas consequências vêm com a gente. Na sociedade brasileira, em especial, ela é estruturada dessa maneira. Então, o lugar de moradia das pessoas, racialmente, é distribuído de modo desigual. E nós, pessoas negras, tendemos a morar em locais mais perigosos. Quais são as populações mais atingidas pelas enchentes em Sorocaba? São as populações que têm que viver na beira de córregos, na beira do rio. Região de várzea, né? Região de várzea, exatamente. Então, esse é um aspecto importante. Essa obra vai aumentar a impermeabilização das margens do rio. Um quarto problema, a gente já listou alguns, né? A questão democrática, a gente já citou, né, a questão da impermeabilização, a questão do impacto para o próprio rio. Mas tem uma mata, e eu descobri isso muito recentemente, eu não tinha noção do tamanho. Tudo bem que eu moro aqui há 6 anos, mas já são 6 anos. Eu não sabia que a gente tinha uma região de floresta tão grande ali naquele percurso, naquela curva ali da, da margem do rio, do lado direito, do lado onde eles querem construir a obra, a gente tem uma região de floresta imensa que deveria ser classificada como APA, é o que a lei define, e a prefeitura ataca. E aí tem uma coisa aqui também, tem uma concepção que não é do Manga, que é da extrema-direita, que é preciso atacar a natureza. Não apenas por motivos financeiros, pelos interesses da especulação imobiliária, do agronegócio, né, da mineração, da indústria petrolífera, de todos esses setores do capital que são inimigos da natureza, mas também pela própria condição ideológica. A ideologia da extrema-direita mundial hoje, ela, para além de um compromisso econômico com a burguesia inimiga da natureza, com setores que lucram com a devastação da natureza, com a expoliação da natureza, também tem uma concepção
de que a pauta da natureza é uma pauta woke, como o povo fala, né? Uma pauta de lacração, uma pauta de esquerdistas, de comunistas. O que mostra que talvez os comunistas e os esquerdistas estejam do lado certo, que é o do lado da defesa da natureza. E quando eu falo da natureza, não é naquela perspectiva de um ecofascismo, tipo assim, o ser humano destrói a natureza, ele é uma praga, seria melhor para a natureza que a humanidade deixasse de existir. De maneira nenhuma, nós somos um animal, uma espécie animal, nós somos parte da natureza. Preservar o ser humano é preservar a natureza, mas mais do que isso. Como eu disse, eu sou ecossocialista. O ecossocialismo, ao contrário dos ecofascismos, o ecossocialismo entende que os direitos sociais, que uma sociedade igual, justa, sem um Estado que explore a população, sem uma diferença de classe, sem uma burguesia, sem uma exploração capitalista, sem alienação do trabalho, que isso é fundamental. Assim como proteger a natureza é fundamental. E que essas duas coisas se ligam umbilicalmente, porque o desenvolvimento do capitalismo ele tem uma dialética destrutiva. O que quer dizer uma dialética destrutiva? O capital nasce, de certa maneira, produzindo através da destruição de elementos da natureza. Eu retiro o minério da natureza, então é uma ação destrutiva, que produz algo novo. Então, se a gente tem uma destruição produtiva, ela vai se converter ao passar dos séculos, e a gente vive esse momento hoje, numa produção destrutiva. A lógica do produtivismo do capitalismo, ela coloca a gente em ameaça de extinção. Pelo aquecimento global, hoje a gente já conseguiu resolver um pouco um problema. Eu fui criança, pré-adolescente, criança, né? Fui criança dos anos 90. Eu estava na escola dos anos 90 e a gente estudava muito CFC, clorofluorcarbono, buraco na camada de ozônio. Esse é um problema que os cientistas hoje dizem assim, a gente conseguiu ações para diminuir esse buraco, que na verdade, né, era uma diminuição de espessura, não exatamente um buraco em um lugar específico da camada, né, era um enfraquecimento por conta da emissão de CFC, de clorofluorcarbono. A gente conseguiu, com ações coordenadas à humanidade, reverter isso, o que mostra que a humanidade consegue fazer esses enfrentamentos. Mas o problema do aquecimento global, ele está ligado à emissão de combustíveis fósseis. E a estrutura do capitalismo hoje está completamente indisposta. Você tem ideia, todo o debate que foi feito nas últimas décadas sobre redução da emissão de carbono, a quantidade a proporção de petróleo na geração geral de energia do planeta, ela aumentou nos últimos anos. O petróleo, ele aumenta o seu peso no total de energia produzida pela humanidade. O governo Lula, que é um governo que se elegeu dizendo-se, ao contrário do Bolsonaro, dos fascistas, comprometido com a pauta ambiental, com a defesa da Amazônia, com a defesa do Pantanal, com a defesa da natureza, não apenas a nível brasileiro, mas que teria um protagonismo global. Na primeira conferência do clima, o Lula foi negociar com o pessoal da OPEP, da Organização Mundial do Petróleo, fez uma proposta de furar poço de petróleo na foz do Amazonas. Então, veja bem, não é um problema do governo Manga. O governo Manga é o nosso inimigo na cidade. Mas qualquer gestor do Estado burguês, ele precisa estar comprometido com essa lógica de destruição da natureza. Porque nós estamos numa ditadura da burguesia. E o capitalismo, ele não serve o burguês, o capitalista. Por mais que o burguês ele seja menos alienado na dinâmica do capital do que o trabalhador, porque a alienação do trabalho gera mais valor, tem lá, né, a teoria do Marx sobre isso e tal, não estou aprofundando isso aqui, mas por mais que seja a alienação do trabalho, do trabalhador que gere mais valor, o burguês, ele também é um objeto do capital. O capital, ou seja, o valor que se reinveste para acumular mais valor, ele se torna o centro de controle
de toda a humanidade, de toda a sociedade a nível global. E, portanto, o burguês que quiser preservar a natureza, ou o burguês que quiser não explorar o trabalhador, ele vai falir. E outro burguês que não se preocupa com isso vai ascender no lugar dele. Então não existe solução para esses problemas que não seja através de uma revolução. O que é uma revolução no final das contas? É a construção de uma democracia real, em que ao invés de alguns representantes definirem tudo e sempre a favor dos interesses da burguesia, que nós possamos em cada bairro definir toda a nossa vida, inclusive a relação com a natureza. E aí a gente precisa colocar isso na discussão do Rio Sorocaba. Por quê? Qual é o único jeito da gente resolver esse problema? É muito legal a gente, sábado passado, dia 18 de janeiro, fomos para as ruas defendendo, né? Estávamos lá juntos, nas ruas, defendendo o Rio. Dia 25 agora, vamos ter outra marcha. Tem uma galera já há 5, 6 semanas, todo domingo, indo lá, entrando na Já floresta. fica aí o aviso, né? registro. Dia 25, 16 de horas. A gente se encontra lá naquele monumento vermelho do Parque das Águas, né? Pra Bolota quem vermelha, conhece, né? na bolota vermelha, que é muito interessante. Eu depois a perceber. Aqui pra Ok. Nossa, eu tô morrendo de tancar, calor não. aqui também. Mas no cômodo que eu tô nem tem ventilador, então eu vou ter que aguentar o calor. Complicado, Precisamos hein? parar com a queima de combustíveis fósseis aí, ó. Ondas de calor cada vez mais poderosas vão vir, né? A gente tem que estar preparado para isso. Mas, enfim, voltando ao assunto. É interessante que aquele monumento, aquela bolota, se você reparar bem, eu demorei a perceber, talvez eu esteja falando algo óbvio, mas é um cubo dentro de uma esfera, né? É uma representação realmente. tridimensional de um cubo dentro de uma esfera, que tem a ver também, porque cubos e esferas são coisas que a gente não costuma achar. Esfera até que vai, né? Tipo, os planetas têm um formato meio esférico, mas no geral, cubos são coisas que a gente só acha na natureza alterada pelo ser humano. Então tem a ver com isso, né? O monumento símbolo do Parque das Águas, ele fala sobre a esfera, que é o formato do planeta, que é uma forma natural, englobando o cubo, que é uma forma da ação humana, da produção humana. De algum modo, diria respeito à integração homem-natureza. O Parque das Águas, inclusive, foi desenhado, eu fui saber isso depois, porque quando eu cheguei aqui há 6 anos já existiu o Parque das Águas, ele foi desenhado para tentar resolver um problema de enchentes que a cidade vivia. Então você tem ali uma lagoa e tal. Mas esses problemas se agravam, porque a gente asfalta cada vez mais, impermeabiliza cada vez mais, e impermeabiliza numa lógica que era da década de 50, 60, 70, até 80, que era a lógica de vender carro. Nós precisamos mudar essa lógica. Mas nós não vamos mudar essa lógica convencendo os políticos, nem elegendo melhores políticos. E não é que eu diga assim, não devemos deixar o pior político ser eleito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas isso não é suficiente para resolver o problema. O que é necessário para resolver esse problema? Construir um outro modo de democracia que seja real. Ou seja, em que a população defina todos os processos. E parte da construção dessa democracia passa por estar na rua marchando, porque a rua é pedagógica. Ir para a rua lutar nos ensina, nos educa. Educa, eu não gosto da separação corpo-mente, mas vou usar aqui essa dicotomia. Educa nossas mentes e nossos corpos. Nós aprendemos no sentido mental da coisa, nós aprendemos coisas novas, nós entendemos mais sobre como a sociedade funciona, quando nós precisamos ir para a rua, quando nós vemos que, por exemplo, a viatura da polícia chega dizendo que vai proteger o ato, mas a preocupação dela é liberar 2 faixas para os carros passarem, para o trânsito fluir mais rápido. Mesmo que 2 faixas liberadas ao invés de uma, coloquem nós manifestantes. Isso aconteceu no sábado passado, né? Nós, manifestantes, que optamos por, ao invés de fechar tudo, deixar uma das faixas livres. A polícia obriga a gente a deixar 2 faixas livres e os carros começam a passar mais rápido do nosso lado.
nem se importando com a gente, sendo que quando tinha uma faixa só liberada, a gente conseguia ali interagir com os carros, pedir para eles irem mais devagar, a maioria dos carros estavam respeitando. Então veja bem, a gente começa a perceber que a polícia, que é Estado burguês, ou seja, que é uma ferramenta da ditadura da burguesia, que ela não está ali para nossa segurança, que ela está para a segurança dos proprietários. A gente vai entendendo essas dinâmicas quando a gente se organiza e vai para a rua. A rua tem esse papel pedagógico, mas tem outras ações que a gente precisa fazer. A gente precisa ir para cada bairro dessa cidade, conversar com a população. E aí tem uma galera que diz, mas o panfleto não é ecologicamente correto. O panfleto é uma ferramenta de comunicação que ainda é uma das principais que a humanidade tem, mesmo com o, né, rádio, TV e com as redes sociais, com a internet, com o acesso das redes sociais, com essa era das redes, ainda assim o panfleto é um meio de comunicação, mas mesmo que a gente não vá para panfletar, está em diferentes territórios da comunidade, da cidade, dizendo, você sabia que estão querendo construir? Então aquilo que eu disse lá atrás, que deveria ser o primeiro passo de um prefeito sério que quer fazer uma discussão democrática, uma gestão democrática, mesmo dentro da democracia burguesa, ou seja, chamar a população para saber do que está acontecendo, informar, comunicar, educar para começar o debate, a gente tem que fazer. Se eles não fazem, nós devemos fazer. Então, esse é um papel, né? Estar na rua protestando, ocupar as redes comunicando, mas ocupar os territórios da cidade, falar sobre isso é fundamental até para a gente identificar, para a gente conhecer pessoas de carne e osso que são afetadas pelas enchentes. Você tem que conversar com as pessoas assim às claras, né? Porque senão você trata a pessoa como se fosse massa de manobra, né? Porque Exato. você fala pra pessoa uma coisa que tá impactando ela, só que você não fala qual a ideologia que você segue, né? Você não mostra de fato os símbolos, então você trata a pessoa como sendo um idiota útil, né? Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante. Quando o movimento social, eu vou usar a expressão esquerda aqui, ok? Quando a esquerda, organizada através dos movimentos sociais, trata a população como se a população fosse um objeto a ser manipulado, uma massa de manobra, a gente corre o risco de, entre outras coisas, estar fortalecendo o jogo político da direita. Porque, primeiro, manipular a população, a direita sabe fazer melhor que a gente. Nós só conseguiremos a maioria, porque nós temos a maioria em si, né? A nossa classe, os trabalhadores, os oprimidos, os mais pobres, a classe trabalhadora, a classe que vive do trabalho, como diz o Ricardo Antunes. Você tá ligado esse menino Ricardo Antunes? Professor lá da Unicamp, de Campinas, sociólogo, ele usa essa expressão, né, para falar da classe trabalhadora, falar a classe que vive do trabalho. As pessoas que vivem do trabalho, essa classe que vive do trabalho, a gente é a maioria em si. Eu diria o Marx, numericamente nós somos a maioria. Mas nós não somos uma maioria para si. A burguesia, como classe, ela se organiza também para si própria, para os seus interesses. E a gente só vai conseguir vencer quando nós formos classe em si e para si. Quando nós, enquanto classe trabalhadora, estivermos organizados pelos nossos interesses. Só que isso não se constrói manipulando a classe trabalhadora. Isso se constrói com a verdade. E aí eu estou falando a verdade. Desde a verdade da ciência, que é assim, pandemia, né? A gente viu as fake news sobre a pandemia. Aquecimento global, a gente tem um negacionismo, as fake news sobre isso. A gente precisa da verdade no sentido científico. Mas também no sentido científico mais específico das ciências sociais, que é como essa sociedade funciona. Ela funciona estruturada numa ditadura da burguesia, que é a democracia burguesa. Então a gente precisa ajudar as pessoas a perceberem que nós não estamos numa democracia de verdade, ajudar as pessoas a perceberem os impactos ambientais, os impactos sociais, como que a violência é um efeito da fome, da pobreza, da miséria, tudo isso, como que a exploração do trabalho gera as desigualdades, os problemas que as pessoas vivem, ajudar as pessoas a perceberem isso e ajudar as pessoas a se organizarem. Não que nós vamos organizar a classe
de fora para dentro. Nós precisamos ser a classe trabalhadora se auto-organizando. E aí, eu acho que a gente tem vários setores da esquerda que hoje entendem a importância da luta ambiental. Em maior ou menor grau, tem aqueles que falam é importante, porque sabem que hoje isso pega, mas que dentro das suas perspectivas teóricas dizem a questão ambiental não é uma prioridade, nós temos que ter outras prioridades na luta revolucionária que não é ambiental. Nós, ecossocialistas, somos uma vertente específica dos que entendem que a questão ambiental é importante. E tem uma coisa que é muito cara a nós, ecossocialistas, que é o seguinte: não se constrói uma sociedade ecossocialista, ou seja, não se faz uma revolução ecossocialista, que o ecossocialismo só pode ser efeito de uma revolução. Não existe ecossocialismo reformista. O ecossocialismo é revolucionário em si. Só é possível fazer uma revolução, ou seja, uma superação do capitalismo para uma sociedade que não seja centrada nos privilégios dos proprietários da burguesia. Só é possível construir ecossocialismo, uma revolução ecossocialista, com planejamento democrático. Nós vamos precisar definir, essa questão já é assim, nós vamos precisar definir quem vai voar de avião ou não. Não dá para a gente cair no sonho, na utopia, de que alguns revolucionários do passado e alguns revolucionários do presente também defendem, que é, depois da revolução vai ter avião para todo mundo. Vai ter que ter avião para todo mundo que precisar, porque nós não podemos manter o mesmo nível de pegada de carbono que a gente tem hoje depois da revolução. A gente vai precisar entender, e nós vamos ter todos os produtos para todo mundo? A natureza, os recursos da natureza são finitos. Então a gente vai precisar definir quais são as necessidades. Mas não dá para ser a cúpula dos dirigentes iluminados do Partido Revolucionário decidindo pelo povo. Nós só vamos convencer o povo a ser maioria conosco, a ser classe para si, se a gente consegue criar um sistema decisório em que o povo debate as suas próprias necessidades, mas que debate também a necessidade da pessoa que vive lá na Papua Nova Guiné. Por quê? Porque a necessidade do cara da Papua Nova Guiné e a da gente aqui estão materialmente integradas no mundo que a gente vive hoje. Então, nós precisamos planejar a nível global e também a nível local, o que faz a gente voltar para a questão do Rio Sorocaba. Nós precisamos, por favor, acabei de receber uma oferta de ventilador aqui. Não sei se vai fazer um barulhinho, mas pelo menos eu vou sofrer um pouco menos no mundo aquecido pelo capitalismo, Nossa, não sei como é que você tava conseguindo aí sem ventilador. Eu não tava conseguindo, eu tô sofrendo muito aqui. Obrigado. A gente tem um ponto que é o seguinte: a pauta do Rio Sorocaba não pode ser uma pauta apenas dos sorocabanos. Nós precisamos nos apropriar das lutas ambientais, nos apropriar no sentido mais honesto, mais não colonialista de apropriação, né? De se apropriar no sentido da apropriação mental mesmo, sabe? Quando você não sabe de uma coisa e você ouve alguém falar algo e você descobre uma coisa que você não sabia, você se apropria de uma nova informação, novo objeto psicológico. Eu sou psicólogo, tô lembrando isso mais uma vez, eu sou vigotskiano, então tenho um vocabulário meio que contaminado pela profissão. Nós precisamos nos apropriar das lutas ecológicas que estão acontecendo em outras cidades. E nós precisamos levar para a população de outras cidades do estado, do Brasil e do mundo a pauta do Rio Sorocaba, que é a nossa principal pauta nesse momento. Então eu estou pensando assim, a pauta do Rio Sorocaba, ela faz parte de uma construção revolucionária. Por quê? O modo como está sendo discutida a construção da marginal direita é antidemocrático, e uma construção revolucionária precisa ser construção de democracia de base. Sabe aquela coisa do... Você conhece o conceito de Soviet, que foi o que ajudou os russos a fazerem a Revolução Russa de 1917? Nós precisamos construir os nossos soviets,
em 2025 na cidade de Sorocaba, em torno da pauta do Rio Sorocaba, como a gente, né, discutiu a organização dos bairros quando a gente estava lutando contra o plano diretor. E a gente precisa, em cada uma de nossas lutas, pensar como essas lutas podem se capilarizar e virar organização democrática da classe nos diferentes territórios. Organização da população negra que é mais atingida, organização dos LGBTs, organização das mulheres que sim são mais atingidas, porque os impactos ambientais eles são distribuídos de modo mais desigual e na nossa sociedade as mulheres são mais pobres que os homens, porque a nossa sociedade ela é uma sociedade estruturada no patriarcado. Então a gente precisa pensar como os diversos setores da sociedade se organizam enquanto maioria em si, ou seja, os que numericamente são maioria, para que a gente se torne maioria para si, aqueles que têm consciência de qual é o seu papel na sociedade desigual, e que lutam para deixarem de ser explorados. Essa é uma tarefa que está colocada para a gente, das pessoas entenderem que quando o prefeito Rodrigo Manga apresenta essa proposta descabida, né, mais um problema da proposta da marginal direita. Não existe um trânsito que justifique. Não estou dizendo que se tivesse um trânsito caótico na cidade de Sorocaba que justificasse, que aí essa obra poderia acontecer. A gente teria que pensar outras soluções para o problema do trânsito que atinge a vida da classe trabalhadora majoritariamente, que não sejam soluções destrutivas. E existem propostas que são mais ecológicas para esse problema do trânsito aí, que talvez até exista, né? Eu não sei. Sim. Não sei, mas... Inclusive diminuir a circulação de carros. Uhum. Acho que a gente precisa entender que a cultura do carro não cabe mais pra gente. Não cabe mais pra gente, não porque eu, José Anésio, eu não gosto de carros, e eu tenho uma opinião pessoal da minha vontade. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando, mais uma vez, da verdade. Eu sei que eu posso estar soando muito positivista aqui, mas eu tô falando da verdade no sentido, assim, de que a lógica de muitos carros, ela inevitavelmente vai aprofundar o problema do calor. O problema do calor, se ficasse só assim, hoje está muito quente, vou precisar ligar o ventilador, tudo bem. Mas em poucos anos, a gente vai ter aqui no Brasil, o que em alguns lugares do mundo já acontece, inclusive em alguns lugares do Brasil, mas a gente vai ter com mais frequência, que é pessoas morrendo de calor extremo. E também de frio extremo, não, porque a dinâmica o verão na Europa, alguns anos atrás, tipo em 2022, assim, matou, tipo, 30 mil pessoas. Exato. Então a gente vai viver isso no Brasil, talvez em 2025. Eu espero que não. Eu não tô torcendo para que isso aconteça. Eu tô falando dessas coisas não porque eu torço para que o mundo entre em colapso. A gente espera tá errado, né? Não, infelizmente não tem chance de a gente estar errado. Está acontecendo. O que os cientistas diziam há algumas décadas que ia acontecer, já começou a acontecer. Pessoas como gestores políticos como Rodrigo Manga, continuam negando isso. Mas já está acontecendo. Então, infelizmente, não tem mais a chance de a gente estar errado e dos riscos ambientais do caos climático não serem colocados. A gente já tem pessoas hoje sendo desalojadas e tendo que migrar para outros países, problemas migratórios causados pelo caos climático. É uma confluência de crises. A crise ambiental, a crise econômica. A gente tem uma confluência de uma série de crises. As crises das guerras. A questão não é um futuro inevitável. Essa é a grande chance. É possível reverter, por mais que as chances vão diminuindo a cada ano, mas é possível reverter porque se a gente para a queima de combustíveis fósseis, a gente vai lidar com algumas consequências que já estão colocadas, mas a gente vai ter em algumas décadas reversão desse cenário. É o que diz a ciência. Mas como é possível impedir a continuidade da queima de combustíveis fósseis? Aí a gente precisa perguntar para as ciências humanas e sociais.
E qual é a resposta para isso? Revolução. A revolução, ela não é um desejo pessoal, por mais que eu tenha o desejo pessoal da revolução, ao contrário da questão do caos climático, que eu não tenho desejo que aconteça. Eu sei que está acontecendo porque a ciência nos mostra. A revolução, nós sabemos que ela é necessária porque as ciências sociais nos mostram, por mais que haja uma disputa, haja uma grande influência da perspectiva burguesa nas ciências sociais, mas se a gente estuda a sério como a sociedade funciona, como os últimos séculos aconteceram, a consequência lógica é perceber que o problema do caos climático só pode ser resolvido com a revolução que impeça o descontrole do capitalismo, em que mesmo o burguês ele é alienado e controlado pelo capital, que é uma coisa criada pela humanidade, mas se tornou há alguns séculos o centro do controle da vida de toda a humanidade. E a gente precisa substituir isso por um planejamento democrático em uma ditadura do proletariado, ou seja, em que nós obrigamos o que é a ditadura do proletariado? Vou explicar isso em palavras muito precisas, porque esse termo, meu Deus, está defendendo uma ditadura. Essa ditadura eu defendo. A do proletariado, sim. Nós impormos à burguesia que eles devem aceitar uma democracia do povo, ao invés de manter a democracia deles, que quando a crise aumenta sempre cai no fascismo, na ditadura militar, como a gente está vendo acontecendo novamente agora, né? Sim, eu prefiro a ditadura da maioria do que a ditadura da minoria em que a gente vive hoje. Porque nós somos obrigados a viver sob a ditadura deles. Se eu digo, eu acho isso pouco democrático, eu quero que a política funcione diferente, e se eu tento mudar o modo como a política funciona, a polícia, como órgão do Estado burguês, vai me atacar. Se eu me recuso a participar da dinâmica eleitoral como ela está estabelecida, eu tenho problemas econômicos. A justiça consegue bloquear as minhas contas ou bloquear o meu acesso a certas vagas no mercado de trabalho se eu não sigo a lógica. Então, essa democracia é uma ditadura da burguesia. A ditadura do proletariado, ela é fundamental por quê? Porque aí a gente consegue, estabelecendo um sistema de democracia da maioria, planejar como vai ser produzido tudo que o povo precisa a partir das necessidades reais das pessoas e não a partir da lógica do mercado, da lógica do capital, que é a lógica de gerar necessidades para vender produtos, para que esses produtos sejam produzidos, para que no processo produtivo a gente possa gerar valor extraindo mais valia dos trabalhadores. Então, toda uma cadeia que lá no final é a geração de necessidade para fazer a pessoa querer consumir, sentir a necessidade de consumir para que ela compre, isso é uma peça, uma peça num sistema de engrenagens que tem como função extrair mais valia. É o capital, ou seja, a mais-valia extraída que se reinveste para extrair mais-valia, controlando burgueses e proletários. Claro que os burgueses vivem muito melhor nesse sentido. Mas aí, os incêndios de Los Angeles mostram pra gente o seguinte: a gente só vai morrer primeiro. Eles também vão morrer. No destino que eles estão construindo. E aí, de certo modo, quando nós lutamos a luta ecossocialista, nós estamos lutando também pela vida dos burgueses. Querendo ou não, né? Inevitavelmente, porque a ideia do socialismo não é. Tudo bem que isso acaba acontecendo algumas vezes, né? Mas a ideia não é que os burgueses sejam exterminados, né? Que eles virem proletários também, né? Isso é muito interessante, porque isso parece que está saindo da pauta ambiental, mas na perspectiva ecossocialista, você percebe que para nós ecossocialistas isso está tudo muito intrincado. E na teoria a gente enxerga tudo muito conectado, porque na prática perdão. E é importante de você nunca separar a política dessa luta dessa luta ecológica, porque senão você vira esse pessoal, tipo Greta Thunberg, que, sei lá, paga o pai pra ficar um mês sem usar o carro pra não poluir
o meio ambiente. Eu não sabia disso, não. Eu vou te confessar, eu acho que a Greta é uma das melhores ambientalistas que a gente tem na cena internacional dos famosos. Porque eu acho que ela tem uma consciência. Ela, em alguns momentos, eu nunca vi ela Não, afirmando, não, viu, mas só pra afirmando ser deixar claro ecossocialista, que mas não foi, sim, não foi a Greta Thunberg que fez esse negócio de pagar o pai aí. sim. Ah, sim. É porque a Greta Thunberg, ainda mais por ela ser uma menina europeia, por ela ser uma menina branca, ela se tornou muito símbolo, tipo assim, uma patricinha que luta pelo clima. Mas ela tem uma consciência, no mínimo parcial, de que a raiz de todos os problemas é o capitalismo. O que alguns militantes ambientalistas não conseguem aprofundar. A Greta pontua isso em muitos momentos, nas falas dela e na luta dela. Mas só voltando para o assunto dessa indissociabilidade, para nós ecossocialistas, a luta ecológica ela está diretamente ligada a todo um debate da luta revolucionária. E aí eu queria falar sobre isso, que parece não ter a ver com a questão ambiental, mas para nós tem a ver justamente por que na teoria nós vemos tudo interligado. Porque o mundo material que nós estudamos nos mostra que tudo está interligado. Então a teoria precisa ser uma expressão da realidade. A teoria não é apenas uma criação da mente humana. A teoria é uma criação da mente humana a partir da realidade com que o ser humano lida, do modo que o ser humano entende. Dito isso, eu vou sair da pauta ambiental para falar especificamente sobre essa questão que é acabar com a burguesia. Nós, revolucionários, queremos acabar com a burguesia? Indiscutivelmente. Como? Matando todos os burgueses? Se nenhum burguês quiser me matar, se nenhum burguês quiser matar a nós, revolucionários, eu quero todos eles vivos. Porque eu quero que eles trabalhem conosco na sociedade que a gente quer construir. Como nós vamos acabar com a burguesia? Acabando com a diferença entre classes. Numa sociedade de transição para o comunismo, numa sociedade socialista, que eu defendo que deva ser necessariamente ecossocialista, ou seja, a gente deve combater a exploração da classe trabalhadora e também combater o produtivismo, e não fazer como algumas revoluções do passado cometeram o erro de romper em algum grau, parcialmente, com a exploração dos trabalhadores, ou tentar romper, mas querer produzir mais do que o capitalismo e ignorar que o produtivismo é destrutivismo e que, portanto, a gente precisa construir uma outra lógica de produção das nossas necessidades, dos bens, dos nossos valores de uso, né, daquilo que a gente vai usar, que não seja a lógica do produtivismo. Para isso é preciso planejamento democrático. Mas a gente precisa acabar com a burguesia. Como? Na sociedade de transição, na sociedade socialista, na sociedade ecossocialista, o burguês vai passar a trabalhar como nós trabalhamos. Eu, para viver minha vida, se eu não trabalho, eu passo fome. Às vezes eu trabalho e ainda assim eu passo fome. Tem meses em que eu tenho dificuldade para comer, trabalhando muito. E muitos trabalhadores brasileiros vivem isso. Mas como falta a consciência de classe para si, a gente não entende que a gente é explorado por uma burguesia. E aí a gente tem uma esquerda reformista que recua nas suas pautas e começa a parecer que ser de esquerda é defender o sistema. E o que o fascismo faz? O fascismo diz: o sistema é comunista. Logo, o sistema que te faz sofrer e ter dificuldade em alguns meses até de passar fome é um sistema comunista. Logo, venha ser fascista com a gente. É assim que a extrema-direita está crescendo hoje no mundo. Como a gente vai enfrentar a extrema-direita? Se calando quando o Lula, por exemplo, tenta furar poço de petróleo na Foz do Amazonas, ou quando o Lula, através do Haddad, tenta rebaixar o crescimento do salário mínimo, com a proposta que foi apresentada recentemente aí no Congresso? Não, a gente tem que fazer essa crítica. E a gente tem que fazer a crítica ao sistema. E faz total Por isso, sentido. E faz total sentido isso deles falarem que o que você estava vivendo não era o capitalismo, porque daí com o que a coisa pela qual a pessoa se revolta passa a não ser mais o capitalismo, passa a ser, sim, sei lá, né? Imagina que, tipo, governo Temer, pessoal tava passando fome e tal. Aí o Bolsonaro chega e fala: o Temer era um socialista de merda, e não sei o que.
é o globalismo que eles chamam, né? O que é esse globalismo? O globalismo é o capitalismo que nasce com as grandes navegações. Pô, eu quero sugerir uma bibliografia. Eu posso sugerir uma bibliografia? Eu vou aproveitar que eu tô com o livro aqui do lado. É um filósofo que eu adoro. Ele se chama Istvan Meszaros. Esse livro se chama Para Além do Capital. Ele faz uma discussão interessante sobre isso, desse ponto de vista, né? Não é nem nesse livro que ele vai fazer essa fala especificamente, é numa entrevista que está num livro dele chamado Desafio o Fardo do Tempo Histórico. E aí pergunta assim, qual o aspecto mais determinante do capitalismo? O aspecto global, o aspecto não sei o quê. Ele fala todos esses juntos, conjugados, porque as pessoas acham que a globalização começou com a internet. E a globalização começa com as grandes navegações. Nós nunca tínhamos tido um sistema global antes do capitalismo. O capitalismo é o primeiro sistema que submete toda a humanidade. Antes nós tínhamos sistemas diferentes em territórios diferentes. Então a globalização ela começa com as grandes navegações. É ali que o mundo começa a se globalizar. Já havia integração, interrelação. Os fenícios já tinham pisado aqui antes dos portugueses, aqui no Nordeste brasileiro. A gente tem registros que apontam para essa possibilidade. Sim, existem uma série. Enfim, a humanidade já existia aqui antes dos portugueses chegarem. E sabe-se que havia comércio, por exemplo, de povos da região ali do Sudeste Asiático, povos navegadores daquela região, chegavam às Américas. E os povos aqui tinham uma relação. O que aconteceu? O capitalismo germinal, nascente das grandes navegações, ainda não tinha acontecido as revoluções industriais, né? Mas aquele capitalismo mercantil, ele tinha uma novidade em relação a todos os povos que tinham interagido, inclusive comercialmente, de alguma maneira, na troca, né, com os povos que viviam aqui. Foi a primeira vez que alguém teve a ideia de dizer assim, vamos chegar lá e dizer que aquela terra é nossa? Essa é a grande novidade. Entende? Não é que pela primeira vez os europeus pisaram aqui. Eles já sabiam, havia inclusive alguns registros de outros povos aqui, muitas coisas foram ensinadas de modo distorcido para a gente. A gente tem algumas evidências que apontam que já havia outras interações com o continente americano, inclusive o chamado continente europeu e o continente africano sempre interagiram ao longo da história da humanidade. Inclusive a gente tem registros bíblicos disso, né? Já que a gente vive num país que foi fundado sob a égide do cristianismo, cujo principal livro religioso é a Bíblia. A Bíblia aponta que havia relações entre a África, a região do Oriente Médio, onde os eventos históricos são descritos ali na Bíblia, e a Europa. Todas essas interações sempre houveram, né? A história da Biblioteca de Alexandria, de Alexandria o Grande. A gente está falando de Alexandria no Egito, na África, mas mesmo a Etiópia tem uma relação. O que acontece é, no período de emergência do capitalismo, foi quando pela primeira vez, e já existia escravidão, mas foi a primeira vez que alguém falou assim, vamos classificar esse povo como inferior e escravizá-los por isso e transformá-los em mercadoria. A gente nunca teve um comércio de escravos tão massivo quanto foi o africano. Pelo menos eu não tenho conhecimento. O comércio de escravos de pessoas africanas, o comércio escravocrata de pessoas africanas, ele foi inédito, porque a mentalidade do colonialismo europeu ela é uma mentalidade nova, era a mentalidade, a gente vai dizer que é nosso. E essa mundialização é o verdadeiro globalismo, é a verdadeira globalização, ou seja, o que for. Mas eles vão dizer que o Temer, ele era um globalista, afinal, ele era vice da Dilma, que é comunista. A Dilma lutou, pegou em armas na ditadura. Tá entendendo? É um delírio. A gente pode chamar assim. Mas mais do claro que isso, é um argumento ideológico. Mas sobre a Dilma ser comunista, que fique claro que ela não fez um governo comunista, né?
não fez o governo comunista. Em alguns aspectos, talvez tenha feito um governo mais inclinado à esquerda do que o governo do PT. Mas é para deixar muito claro, assim, eu acho que as gestões petistas foram todas muito reformistas. E elas foram se tornando, no geral, mesmo com algumas pautas em que a Dilma avançou um pouco mais, na política econômica, Dilma dois colocaram lá o Joaquim Levy, o cara do Bradesco, na pasta da economia. No final das contas, o PT precisou, a cada novo governo, governar mais à direita. E o governo Lula 3 é o mais à direita de todos os 5 governos que o PT teve, contando com o governo que sofreu o golpe. Foi o Dilma 2, né, o quarto governo do PT. Por que o PT passou a governar cada vez mais à direita? Porque a conciliação de classes necessariamente leva a isso. Então, eu acho que a gente tem que derrubar o Lula porque o Lula está governando junto com a burguesia? Não acho. Acho que é muito importante a gente entender que se a extrema-direita ataca o governo Lula, é tarefa dos revolucionários defender o governo Lula, mas sem nunca deixar de criticar os erros desse governo. A gente não pode se calar, que é quando a esquerda se cala das suas pautas que o fascismo cresce. Porque parece que eles que são contra o sistema e não a gente. Por isso a gente precisa fazer trabalho de base, fazer um debate nos bairros e falar a verdade. E, inclusive, parte dessa verdade é dizer que o capitalismo está nos levando ao suicídio. Que o verdadeiro globalismo, ou seja, a sociedade capitalista globalizada, está nos levando ao suicídio. Um suicídio enquanto espécie. E que, por mais que seja verdade, infelizmente, não tem chance da gente estar errado quanto a esse caminho para a extinção que está sendo construído. Mas é possível reverter. E quem que pode reverter? Quem faz a história? Quem faz a história? O ser humano organizado em luta. Mais especificamente, a classe trabalhadora organizada. Então a gente precisa construir democracia popular, ainda dentro dessa falsa democracia que é a burguesa, para que a gente consiga ter força para defender a natureza em pautas pontuais, ou seja, não adianta a gente falar, depois da revolução a gente faz tudo, a gente precisa vencer agora. A gente perdeu no plano diretor, e ali já era meio difícil impedir a aprovação daquele plano diretor, porque as cartas estavam marcadas. Mas impedir a obra da Marginal Direito do Rio Sorocaba é possível. E sabe por que é mais possível? Porque nós já estamos organizados, nós já estamos nas ruas, nós já estamos dentro da floresta, nós já estamos indo para uma série de territórios. A gente precisa avançar nisso. Então, a gente ainda estava lá na primeira pergunta, por mais que você tenha perguntado várias coisas, que é quais são os problemas desse projeto. Mas eu queria propor rapidinho aqui uma pergunta que é: quais são os próximos passos dessa luta? Eu acho que seria importante a gente pensar os próximos passos dessa luta. Eu queria até saber, você tem pensado nisso, assim? E agora, quais são os próximos passos? Você tem pensado nisso, como alguém que está, inclusive, de algum modo engajado na luta? Eu sei que eu não sou entrevistador, mas eu fiquei com vontade de fazer essa pergunta, perdão. É, sim, né? A gente tem que pensar, tipo, a nossa luta tá impactando alguma coisa, né? Tá fazendo com que as pessoas se mobilizem, né? Tá fazendo com que os políticos olhem e falem, pô, por mais que a gente queira fazer isso, acho que não vai dar por hora e tal, né? Porque, claro, né? Eles não, a gente não pode esperar que eles abandonem algumas pautas aí por bom grado, né? A gente tem que fazer pressão ali e fazer com que ele tenha noção, como eu posso dizer assim, de aquela pauta é impopular, né? E vai fazer com que... Sim. Uhum. No final das contas, toda vez que a gente vence uma luta política, é como se a gente tivesse fazendo existir. Vamos lá, estou abstraindo aqui, tá? Não li isso em algum lugar, não estou dizendo algo que um teórico disse. Já são vozes da minha cabeça aqui. Quando a gente vence uma luta social, por exemplo, conseguimos impedir, uma hipótese, tá? Não aconteceu ainda, né? Conseguimos impedir a obra
da marginal direita do Rio Sorocaba. Derrotamos o prefeito Manga, que se elegeu com mais de 70% dos votos, que aprovou um plano diretor com muita facilidade, porque tem a maioria dos vereadores. Conseguimos impedir esse cara de fazer uma obra. Quando uma vitória dos movimentos sociais acontece, aquilo ali é um lampejo da democracia futura que a gente quer construir pós-revolução. A gente está, por um momento, fazendo com que um pouco de vontade popular seja respeitada através de organização luta. Uma pequena parte do que a gente está querendo fazer, né? Sim. E aí, eu acho que esse é um desafio importante para a gente. Como a gente consegue obrigar o Manga a fazer o que o povo organizado quer. Veja bem, eu não estou falando da gente ir agora a cada cidadão sorocabano só perguntar: você quer a obra sim ou não? É importante que as pessoas saibam o que está sendo debatido, que elas sejam alimentadas, para elas inclusive terem o direito de ser a favor da obra, se for o caso. Então esse é um desafio que está colocado para a gente. Informar as pessoas. E o Manga governa com cortina de fumaça. Ele esconde as pautas reais a partir das pautas fantasiosas de TikTok dele. E a gente realmente acredita que mais importante do que debater o Rio Sorocaba é debater o passaporte para americanos para Sorocaba no governo Trump, sabe? A gente acha que isso é mais importante. São armadilhas, são cascas de banana que o cara muito habilidoso coloca pra gente e a gente escorrega. O nosso desafio nesse momento é obrigá-lo a fazer a vontade do povo conscientemente organizado. Então, aquela ideia da consciência de classe em si e da consciência de classe para si é um conceito fundamental para a gente entender essa tarefa. Nós precisamos ampliar os setores da classe que, para além da consciência de classe em si, elas entendem-se como classe para si, ou seja, como uma classe que luta por seus próprios interesses, que entende o que a prejudica como classe. Porque a maioria da classe trabalhadora luta pelo seu próprio extermínio, principalmente com a ilusão do fascismo que finge ser contra o sistema. Então, o desafio que está colocado para a gente nesse momento da luta pela marginal direita, pensando assim, próximos passos, a gente precisa construir frentes de ação independentes na cidade. Que a galera no Vitória Régia consiga lutar contra essa obra sem depender da galera, por exemplo, do Jardim Faculdade. Mas que esses movimentos independentes se dialoguem. Então, esse é um desafio que está colocado para nós. Que eu sou uma pessoa dentro do Justiça Climática, é um coletivo, a gente é democrático no sentido de exercitar agora a democracia futura que a gente quer pós-revolução. Então, a gente tenta construir a luta mais democraticamente possível, numa democracia que não seja assembleísta, só tipo assim, cada um levanta a mão e diz o que quer. A gente vai debater, a gente vai entender a situação e a partir disso, aí sim cada um levanta a mão e diz o que quer. Se porque o que adianta, né, você querer fazer uma votação sendo que ninguém entende nada das coisas que estão... Né? Sim, e às vezes a gente tira a pior linha política, que a gente não quis debater o problema, a gente quis só votar para ser democrático. Democracia não é votação. Democracia é construção. É construir um plano coletivo. E por que a gente não tem uma democracia? Porque eles constroem o plano sem a gente. E aí eles tentam aprovar nos fóruns da democracia vigente o que já foi definido antes. Então, a gente precisa entender isso. Não dá para a esquerda achar que a gente vai levar pautas prontas para o povo e o povo vai simplesmente ser convencido da pauta que já está pronta. A gente não sabe tudo sobre o mundo. A gente tem muito a aprender na luta, quando a gente encontra o povo na luta. Se eu consigo organizar setores da população que ainda não estão convencidos da revolução, e esses setores que não estão convencidos da revolução, eu vou dar um exemplo assim, do que a gente debateu hoje, né, no grupo de informes, lá no grupo aberto de Justiça Climática, sobre ter símbolos da esquerda ou não. Eu tenho uma opinião, mas eu não posso dizer assim, eu tô certo e ponto, acabou. Eu tenho que estar aberto para aprender com a pessoa de quem eu divijo, de conversar com aquela pessoa que pensa diferente de mim, que eu acho que ela tá errada, mas tentar ouvir o lado dela, para eu melhorar a minha posição, mesmo que eu esteja certo,
eu ter elementos daquela fala. É só quando o povo aprende entre si que a gente vai conseguir, inclusive, convencer as pessoas das pautas da esquerda naquilo que a gente está certo. E corrigir as nossas pautas daquilo que a gente está errado. O melhor critério para corrigir os erros da esquerda é a esquerda dialogar com o povo. Então, quando a gente fica encastelado nos nossos partidos revolucionários, fazendo as nossas rodas de conversa que educam, que conscientizam, que avançam no combate à alienação, que fazem a disputa ideológica, mas aí a gente está conversando só com os nossos, a tendência é a gente achar que o nosso programa está pronto. É um risco muito grave. E aí isso é uma coisa que é muito cara também para nós ecossocialistas. Só é possível construir ecossocialismo com planejamento democrático. Então só é possível construir ecossocialismo dialogando com o povo, errando e acertando junto com o povo. Eu prefiro uma esquerda que erra porque debateu amplamente com o povo e errou junto com o povo do que aquela esquerda que quer estar sempre certa, que tem a linha teórica mais precisa, que leu Marx, que leu Lenin, que leu Trotsky ou Stalin. Hoje em dia, né, tem essa coisa aí do eu prefiro Trotsky, eu prefiro Stalin, que eu acho que é um debate importante, não é um debate secundário. Mas assim, eu sei tudo da teoria revolucionária. E, portanto, quando eu dialogo com o povo, se o membro da classe trabalhadora fala um monte de abobrinha, fala um monte de asneira, fala um monte de merda, eu não tenho amor ao povo, eu não tenho a perspectiva de diálogo com o povo, eu já tenho a verdade. A verdade não está na mão da esquerda. Eu não concordo com essa ideia. A verdade, ela é construída quando a gente planeja futuro junto. Porque aquilo que eu já sei pode ser melhorado como visão de mundo quando eu dialogo com aquela outra pessoa que não sabe a teoria revolucionária. Nunca leu nem o Stalin, nem o Trotsky. Nunca leu Marx, nunca leu Lenin, nunca leu Rosa Luxemburgo, nunca leu Franz Fanon, nunca leu Lélia Gonzalez ou Angela Davis. Mas sabe como o rio sobe, de um jeito que eu não sei. Porque eu moro no Jardim Americano, eu moro numa região alta. Apesar de eu já ter morado no Vitória Régia. Mas quem mora no Vitória Régia 2, no Vitória Régia 3, tem conhecimentos que a gente não tem. Se eu vou para o Vitória Régia 2, 3, fazer trabalho de base, que é o certo, para eu levar uma verdade pronta, aí virou errado. Aí a gente se lascou. A gente precisa também aprender, porque é assim que a gente constrói democracia. Porque quando a gente conseguir fazer revolução e construir um poder paralelo ao poder da burguesia, tirar eles do poder e construir uma ditadura do proletariado, ou seja, em que a burguesia é obrigada a respeitar a nossa democracia, eu preciso ter tanto poder, eu que já estudei teóricos, olha a grossura desse livro do Mesaros, nossa, então ele sabe de marxismo, eu preciso ter o mesmo poder que a minha sogra que mora no Vitória Régia, para dar um exemplo, entendeu? Que não é estudada do marxismo, que confunde muitas dessas coisas quando a gente fala com ela, mas ela sabe coisas que nós precisamos para planejar um futuro melhor, para planejar uma relação harmônica com a natureza. Não existe ecossocialismo se a gente tem uma esquerda que acha que sabe mais que o povo. E algumas coisas, sim, nós da esquerda sabemos mais que o povo, mas nós não sabemos tudo. Nós ainda precisamos descobrir o mundo. O mundo é muito complexo e está mudando o tempo inteiro, a realidade é dialética. Então a gente precisa construir um conhecimento que se transforme nas lutas. E se a gente consegue fazer isso com o povo, a gente está trazendo o povo para a luta. E logo a gente vai ser maioria. Faz sentido isso que eu estou falando? Eu estou falando muita abobrinha. Acho que faz sentido. Massa, massa, massa. Porque imagina, tem que se pôr no lugar das pessoas, né? Imagina você aí na sua casa, aí chega uma pessoa e fala, sei lá, nossa, esse vidro aí tá muito sujo, hein? Isso aqui você tá... Na verdade eu trouxe um exemplo que não tem muita... Um exemplo meio ruim, pra falar a verdade. Esquece o que eu ia falar. Não, mas vamos seguir nesse caminho. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente não pode ser esquerda que chega na casa da pessoa dizendo que ela tem que limpar o vidro dela.
A gente tem que ser a esquerda que chega na casa da pessoa e se pergunta: o vidro dessa pessoa tá sujo porque ela é desleixada e não sabe limpar o vidro? Ou porque ela tá preocupada em pôr comida na mesa? Uhum. A gente vai conseguir trabalhar para a pessoa. E eu não estou falando da caridade, veja bem. Mas que eu acho que a caridade. Eu não vou nem usar outra palavra no lugar da caridade. Eu acho que a caridade é importante. Eu não vou substituir ela por outra palavra, entendeu? Poderíamos falar solidariedade, ou poderíamos falar, por exemplo, a gente tem a palavra. Como é que é? Filantropia, né? É interessante o radical dessa palavra, porque o filo está lá em filosofia. E esse filis do grego é um tipo de amor, né? Tem um amor ágape, tem um amor eros e tem um amor filis, que é um amor, de certo modo, incondicional, mas a filosofia, Sofia vem de sabedoria, né? É o amor pela sabedoria. A palavra Filipe tem o hipos, que está em hipismo. Então, o que é Filipe? É o amante dos cavalos, é o amigo dos cavalos. O filósofo é o amante da sabedoria. O que é a filantropia? É o amor pela humanidade, né? Você ama o antropos, o ser humano, que está lá no radical de antropologia, ou de antropoceno, que é essa fase que a gente vive em que a ação humana determina o clima, que é inédito na história do planeta, né? Que eu até prefiro chamar de capitaloceno, porque não é ação humana, é a ação dos capitalistas, é a ação do capital que determina as nossas vidas, inclusive dos capitalistas, mas os capitalistas que têm o poder de decidir o rumo das coisas e que decidem continuar nessa direção. Eu, você, a minha sogra, lá no Vitória Régia, nós não conseguimos decidir nada ainda, né? Mas por que eu tô brincando com essa coisa da filantropia, da caridade? Porque quando eu chego na casa da pessoa dizendo eu de esquerda vim para te ajudar, o que você precisa é limpar o vidro, acabou, a gente já perdeu aqui. O que a gente precisa é chegar e falar: e aí, como é que estão as coisas? Precisa de alguma coisa? Eu posso até falar: eu reparei o vidro e tal. Como é que é isso para você? Aí a pessoa vai dizer: eu vou ouvir e eu vou pensar coisas novas a partir disso. Eu vou determinar minha ação a partir dali. E é assim que a gente faz o trabalho de base. Então a gente precisa fazer isso nesse momento. A gente precisa conseguir levar esse debate que a gente está fazendo sobre o Rio Sorocaba para territórios que alagam e territórios que não alagam. Lá que você está sabendo que o Rodrigo Manga está propondo uma coisa? Ah, não, aquele negócio lá de Estados Unidos, nada a ver. Mas o rio vai subir mais. É muito provável que vai acontecer. É o que os especialistas, os cientistas dizem. Você acha que a gente pode fazer algo diferente? Ouvir o que as pessoas têm a dizer. E às vezes a gente vai discordar. Aí você pode dizer: não, eu acho que talvez essa ação não seja a melhor. Mas ouvir o que a pessoa tem a dizer. E aí a gente pode construir uma ação de mediação, que não é a ação que eu já achava que era melhor. Que também não é a ação que a pessoa antes da conversa achava que é melhor. Mas a gente conseguiu achar uma ação que nos unifique para a luta. Claro, sem a gente vender o nosso programa. Eu acho que é muito importante isso. Que o programa revolucionário ele seja preservado pelos revolucionários. Então a gente preserva o nosso programa dentro do Partido Revolucionário. Mas o Partido Revolucionário precisa se lambuzar de povo, se deliciar de diálogo com o povo e aprender enquanto ensina, porque sim, o Partido Revolucionário tem muito a ensinar para o povo, E não mas tratar ele as tem muito a pessoas. aprender. E não tratar as pessoas como sendo meros coitadinhos que não tem noção nenhuma do que tá Exato, acontecendo, né? perfeito, porque as pessoas não são, as pessoas sabem. As pessoas sabem. Geralmente, na minha primeira sessão com meus pacientes, eu sempre falo isso: olha, é muito importante que, se em algum momento você se sentir desconfortável no processo terapêutico, você me diga, que eu preciso saber. Que se em algum momento você discordar de algo, você me diga. Porque o que eu sei como psicólogo é fundamental no atendimento clínico, mas não é o saber mais importante. Também ele não é um saber menos importante, mas tem outro saber que é tão importante quanto, que é o da pessoa que sabe da própria vida. Como que eu vou fazer terapia se eu sei tudo sobre o Freud, sobre o Reich, sobre o Vygotsky, sobre o Skinner, são teóricos, né, da Jung, teóricos da psicologia, sei tudo sobre, sei lá, o Pichon Rivière, Martin Barol, sei tudo sobre os caras, mas eu não sei nada sobre a vida da pessoa que eu vou atender. Como que eu vou
contribuir no processo de desenvolvimento dessa pessoa se o principal saber que eu preciso para isso, quem tem é ela, e eu trato ela como uma pessoa ignorante que nada sabe? Então a gente precisa conjugar esses saberes. Eu estou pegando esse exemplo da clínica, que é uma outra realidade, também porque eu acho que o trabalho terapêutico, clínico, ele precisa também ser feito de uma maneira revolucionária, no sentido que eu vou chegar para a pessoa e dizer assim, ó, se filia aqui no partido, vai fazer revolução. Mas a gente precisa conseguir pensar a realidade também no contexto clínico. Então eu vou pegar essa analogia e vou trazer para o trabalho de base. A gente precisa dialogar com o povo à luz dessa perspectiva. A gente não faz revolução apenas com a teoria acumulada pelos grandes pensadores da história. Eu não estou diminuindo essa teoria, ela é fundamental. Mas ela só pode ser posta em prática com o conhecimento da realidade da classe trabalhadora. E quem tem essa realidade é a classe trabalhadora em luta, organizada. Então o que a gente precisa é ajudar as pessoas a se organizarem, para que elas consigam produzir esse saber. E aí elas vão dar outro sentido para a teoria. Eu entendo a teoria de um jeito, e aí você vai, a partir de mim, entender a teoria de um outro jeito. E aí o trabalhador com o qual a gente está militando, ele vai descobrir uma teoria que ele nunca ouviu falar, porque falaram para ele que o comunismo era outra coisa. Até o Temer é comunista, né? Falaram para ele que o comunismo é outra coisa. E ele vai entender a teoria revolucionária, e ele vai ter uma percepção diferente. E ele vai construir a luta no bairro dele, que é única. Aí eu vou dizer, não, pô, tá se desviando. A teoria revolucionária não é isso que você está fazendo aí no seu bairro, não, é isso aqui. Não, a teoria revolucionária ela precisa ser posta em prática. E a gente vai errar. Mas a gente precisa errar com a classe trabalhadora. E não pela classe trabalhadora. Porque quando a gente erra em nome da classe, esse é o pior erro. A gente se burocratiza. Eu não estou falando burocracia de papelada, e demora para conseguir fazer uma coisa. Eu não estou falando burocracia nesse sentido. Estou falando burocracia como uma degeneração da democracia. O demo no grego vem de povo, né? O demos da democracia vem do povo, ou seja, é a gestão do povo. A burocracia é a gestão do burô, do comitê dirigente. Eu tenho alguns poucos, são os dirigentes do partido que definem tudo. O Partido Revolucionário, ele não governa o povo, ele não governa para o povo, ele governa com o povo. Ele é uma ferramenta para que o povo governe. O Partido Revolucionário precisa ser a ferramenta para que o povo consiga se organizar para governar. E assim planejar as nossas necessidades e construir um futuro possível numa relação harmônica com a natureza, com o resto da natureza, né? Porque nós, humanos de carne e osso, nós somos natureza, feitos de átomos, animais, mamíferos. A gente precisa se ver como parte da natureza. Como revolucionários, essa é uma tarefa importante para nós, né? Perceber que somos natureza. Uhum. E fazer uma outra pergunta aqui. É... Simples. Deixa eu ver aqui, calma aí. Anotei aqui as perguntas aqui. Ah, sim, legal. Alguns dias atrás, eu tava lá no Rio de Janeiro, né? Aí um Sim. cara, um guia turístico, ele falou assim... Um guia turístico não, na verdade era um Uber, inclusive, né? Tava Sim. confundindo aqui. Lá no Rio de Janeiro, nas proximidades ali, tem a Floresta Nacional da Tijuca. E ele Sim, que é uma disse que... floresta urbana gigante, né? Uhum. E ele disse que caso aquela floresta não existisse, a temperatura seria em média 8 graus mais alta do que ela é atualmente, né? E atualmente já é complicado, né? No Rio de Janeiro, alguns meses atrás fez sensação térmica de 60 graus, né? E Uhum. então, quais que seriam os impactos para Sorocaba caso seja construída a marginal direita e destruído toda a floresta, né? A gente não tem falado muito sobre impacto climático, mas esse impacto climático ele existe em muitos níveis. Primeiro, o asfalto e o modo como o asfalto se comporta quando ele recebe raios solares. Segundo, o desmatamento e o impacto climático. Isso que o Uber falou é muito verdade. Não sei se os números são esses, mas de fato a temperatura aumenta quando você é muito fácil. Inegavelmente seria maior, né? Entra Não numa sei. mata, entra numa. Indiscutivelmente.
anda no asfalto perto de uma mata e depois entra na mata e sente a diferença de temperatura. As árvores elas têm uma tecnologia maravilhosa de equilíbrio de temperatura, né? Até mesmo porque elas absorvem a luz do sol para fotossintetizar, mas por uma série de outros motivos, você tem ali uma troca de gases que fica prejudicada quando você desmata. Mas tem um outro fator. Quando você foca na construção de mais rodovias para uma cidade que cresce, no sentido de cada vez mais carros circulando, está aumentando a emissão de gases de efeito estufa. Então a gente tem esse impacto também, que é de nível global. Nós precisamos repensar o modo como a gente se locomove nas nossas cidades, nos nossos territórios, mesmo para outros cantos do planeta. Aquilo que eu falava dos voos, né? Que a gente vai precisar definir coletivamente quem vai voar para onde, ao invés de dizer agora no socialismo fizemos a revolução e todo mundo vai poder voar livremente, passagem de graça para todos os trabalhadores porque nós fizemos a revolução. Não, a gente vive no mundo material, a gente precisa planejar isso. As pessoas precisam ser informadas do impacto do voo, para que a gente defina em cada soviet, em cada núcleo de bairro, em cada núcleo do Estado operário, num processo revolucionário, que a gente defina como que as pessoas vão voar, como que as pessoas vão andar de carro. Então, essa é uma questão, a gente não deveria estar deflorestando em Sorocaba. Nós deveríamos estar reflorestando. Essa é uma pauta que a gente talvez tenha falado, pô, é isso, a galera tá fazendo plantios, a gente tem tido ações de plantio, sim, isso é muito legal, mas a gente precisa avançar mais nesse debate, de ir para os territórios também para conversar com as pessoas sobre como as ruas das nossas casas antigamente eram mais arborizadas. E a concepção de espaço urbano que a gente comprou e que a gente desenvolveu é uma concepção cada vez menos arborizada. E a gente hoje vive pior do que antes, porque a gente sofre com mais calor do que antes. Tem a ver com a temperatura do planeta como um todo? Tem, mas tem uma noção de microclima, que é o que esse camarada falava quando ele falava, esse Uber, esse companheiro falava quando ele falava da floresta da Tijuca. Então a gente tem uma disputa a fazer também no entendimento dos microclimas de Sorocaba. E eu vou confessar, eu ainda não aprendi tanto sobre a geografia de Sorocaba para entender os microclimas que existem aqui. Mas a gente tem uma diversidade imensa de microclimas em Sorocaba, que é uma cidade grande, mas que é muito menor do que Campinas, o que dirá que São Paulo, né? E o projeto que foi discutido lá na votação do plano diretor era um projeto de adensamento, de crescimento da cidade. Sorocaba vai aumentar a sua população. Será realmente que isso é inevitável? Ou será que esse é um projeto porque para a especulação imobiliária esse é um caminho natural? Será que a gente não deveria confrontar esse projeto e pensar um outro caminho? Perdemos na votação do plano diretor. Isso quer dizer que essa luta acabou? Não. A gente precisa se apropriar, eu usando mais uma vez o termo, né? A gente precisa se apropriar do plano diretor, se apropriar psicologicamente, né, mentalmente, se apropriar do plano diretor que foi aprovado, estudá-lo, apresentá-lo para a população, entender quais são os problemas e pensar, já que esse plano diretor foi aprovado, como que a gente vai tocar as lutas a partir daqui? Eita. Temos desenhar o nosso plano diretor, eles vão poder fazer o que eles quiserem dentro dos espaços do Estado burguês. Nós vamos construir nosso próprio Estado. É assim que se faz revolução. Quando você constrói um poder paralelo que está territorializado, que está capilarizado. Então, voltando naquela pergunta que eu tinha feito lá atrás, qual é o nosso próximo passo? A gente precisa organizar movimentos nos diferentes territórios, ajudar as pessoas a caminharem com as próprias pernas nas suas lutas. E talvez parte dessa luta passe também por isso também. Passe por falar sobre isso também com as pessoas. Como é que está sendo o calor no seu dia a dia? Será que derrubar mais uma mata na cidade não vai piorar a temperatura para a cidade como um todo? Apesar da diferença de território dos vários microclimas da cidade. Esse aumento de temperatura causado pela derrubada de mais uma floresta, de uma grande floresta que a gente tem encravada, né, dentro da cidade. Será que esse desmatamento não vai impactar a temperatura da cidade como um todo?
Gerar É o mais que ilhas de eles. calor, né? Sim, sim, sim. Então esse é um desafio que está colocado para a gente também. Lembrar da pauta do clima, né? Mudar os destinos do clima. Mudar os destinos do clima. São os nossos É... destinos. Bom, então agora acho que a gente já pode concluir, né? Vamos. Fala um pouco agora mais sobre os próximos atos, né? Então, a gente, muito provavelmente, eu acho que isso não estava quase confirmado, não está muito certo, mas provavelmente a gente vai fazer uma reunião online amanhã às 19 horas, para poder pensar algumas coisas sobre o ato. Então, eu já vou começar por esse Amanhã é dia calendário aqui. 23 no caso, né? Porque eu acho Isso. que eu não vou não vou estar postando esse vídeo ainda hoje, né? Nem amanhã. Ah, sim. Ah, ok. Então, provavelmente já vai ter acontecido essa reunião. Uhum. Mas, é, eu acho que falar sobre esses espaços de reunião são importantes por tudo que a gente conversou aqui sobre o papel da democracia na luta pela pauta da natureza, pela pauta ecologista, pela pauta ecossocialista, pelas pautas sociais também, do combate à fome, ao desemprego, à violência contra pessoas negras, contra pessoas trans. Em todas essas pautas, a gente precisa da perspectiva democrática. Então, eu vou falar disso aqui. Nós vamos nos reunir amanhã às 19 horas, muito provavelmente está para ser confirmado, e aí a gente vai mandar esse informe onde? No grupo de informes do Justiça Climática, que é um grupo aberto. A gente estava tendo muito robô fazendo propaganda de Urubu do Pix, esses negócios assim, sabe? Esse negócio de jogo do tigrinho e tal. Então, quando você pede para entrar, o moderador tem que aceitar. Mas quando a gente vê que é um número que não é um número de bot, um número de robô, a gente aceita todo mundo no grupo. Ele é um grupo aberto. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Legal, 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 legal. Eu ia falar justamente isso. Que esse link tá na bio do Instagram do Justiça É, Climática vou deixar o Sorocaba. link aqui do Instagram do Justiça Do Climática. Instagram Qual também. que é o seu Instagram, inclusive, pra eu deixar aqui O meu também? é José Anésio Fernandes, tudo junto, Anésio com Z. Uhum, José Anésio Fernandes, tudo junto. Mas eu não sou uhum. exatamente a pessoa que posta muito no Instagram, não. Assim, Mas eu vou deixar é, aí. mas às vezes eu posto stories, assim, no máximo. No Instagram do Justiça Climática, tem esse link, acho que vai estar aqui na descrição do vídeo também, né, para quem está Uhum. assistindo aqui. Esse grupo é um espaço onde a gente divulga as reuniões que vão acontecer, divulga as ações. Próximo ato vai ser no dia 25 e certamente teve um primeiro dia 18, esse é o segundo, certamente vai ter um terceiro. Quando eu falo ato, eu estou falando marcha, ato de rua. Tem várias ações acontecendo, né? Todo domingo estão acontecendo as entradas lá, entrada não no sentido que os colonizadores faziam, né? As ações de ocupação do território da floresta lá, para mapear, identificar espécies, para registrar, para divulgar para a população. As pessoas não sabem que tem essa floresta, então essas ações vão acontecer. Provavelmente a gente vai ter alguma ação lá no Bar Augusta ou no Largo do Líder, que o Bar Augusta tem divulgado, usado as redes sociais do bar, que é um comércio, né, para divulgar as questões ambientais da cidade. Então a gente provavelmente vai fazer alguma ação por ali. Tem uma perspectiva, isso não está ainda deliberado, mas já foi falado por algumas pessoas, tem uma vontade muito grande de fazer algum ato ali perto do Terminal São Paulo, ali que é uma região que alaga, né? Eu falei de Jardim de Faculdade ali, um território uma parte de Jardim de Faculdade que alaga. Provavelmente vamos ter alguma ação por ali. E nós vamos divulgar, tanto no nosso Instagram quanto no grupo de informes, o próximo calendário de atividades. E daí eu queria ir um pouco para além da luta do Rio Sorocaba. Um dos nossos objetivos esse ano, enquanto Justiça Climática, é construir uma frente de ações emergenciais. A gente sabe que a gente vai ter ondas de calor, que a gente vai ter novas enchentes. Isso vai acontecer na nossa cidade. E o poder público não está preparado para isso. Tanto que toda vez que acontece, pessoas só. A gente teve, né, morte numa das últimas enchentes, no início do ano passado, de 2024. Mas a gente tem vários prejuízos, perdas e tal.
E a gente tem pessoas, principalmente pessoas que estão em situação de rua, sofrendo muito com chuvas, ondas de calor. Então a gente quer lutar por políticas emergenciais, justamente para atender as pessoas que mais precisam. Inclusive no sentido de, por exemplo, levantar roupa para pessoas que estão sem roupa, conseguir casa provisória, hospedagem, né? Alojamento para as pessoas que ficam Eu imagino. desalojadas. Se já é difícil tancar essas ondas de calor sem ar-condicionado, só com ventilador, imagina morando na rua, né? Imagina morando na rua. Essa é uma outra ação que a gente quer fazer no ano de 2000. Eu tô falando isso para chamar as pessoas. Pô, galera, vem construir justiça climática com a gente. Vem construir essa ferramenta de construção de poder popular, de democracia real, de democracia socialista, de democracia ecossocialista com a gente, né? Quando eu falo assim, nem todos os membros do Justiça Climática são ecossocialistas. Reivindicam esse termo, eu reivindico, né? Mas Uhum. assim, na prática a gente está construindo democracia ecossocialista. Uma ação que a gente quer fazer é dialogar com as populações em situação de rua, para identificar necessidades e para identificar, inclusive, possibilidades de auto-organização da população em situação de rua na pauta do clima. Se a galera consegue organizar essa luta, ou mesmo que não seja a luta do clima, que seja a luta por moradia, por comida, entende? Que isso é uma coisa que a gente debateu muito no debate do plano diretor, isso aparecia muito. As pessoas estão invadindo terrenos, ocupações irregulares de regiões de mata, de regiões de beira de rio, como combater isso? Mas por que as pessoas estão ocupando irregularmente? Algumas, porque tem gente mau caráter loteando esses terrenos para vender, e outras porque precisam morar e não tem onde morar. Então a gente precisa encarar o problema da moradia como um problema ambiental. É preciso ter direito à moradia para todos. Uma coisa que a gente está querendo também construir ao longo desse ano é contribuir ou fundar, contribuir com hortas comunitárias que já existem, ou fundar hortas comunitárias pela cidade, fortalecer a cena de hortas comunitárias que já existe. A gente entende que esse é um tipo de ação também importante e a gente debate tanto a coisa do plantio de uma cidade mais verde, quanto a soberania alimentar, o direito à comida, que é importante como o direito de morar. Uma outra coisa que a gente tem debatido bastante também, eu não vou lembrar aqui todas as pautas, mas é a necessidade de ocupação cultural com a pauta do clima. Então a gente vai começar um núcleo de teatro do Justiça Climática, para através do teatro falar com os setores da população. A gente quer montar um coral do Justiça Climática também. São algumas ações importantes. Falando sobre tanto a população em situação de rua, quanto sobre a questão de enfrentamento de emergências, a gente vai precisar de, os gringos chamam de cooling centers, né, no inglês, que é centros de refrescamento, acho que seria a tradução, lugares em que as pessoas podem ir num dia de onda de calor, se ela estiver na rua e estiver insuportável, que ela possa ir. Que, E faz e, total sentido, né? Porque tava tendo alguns meses atrás na China uma onda de calor e você via nos supermercados as pessoas estiradas no chão perto da geladeira do supermercado, sim, né? é preciso ter um lugar preparado para receber as pessoas quando a gente tiver ondas de calor. É preciso pensar isso. É preciso colocar bebedouros nas ruas da cidade. Não apenas para a população em situação de rua, mas para que qualquer pessoa possa beber água. É preciso comedorias. O que são comedorias? São espaços para comer que são diferentes do restaurante, em que a pessoa vai não para comprar uma comida, para comer, para que a gente possa matar a fome de pessoas que têm fome, mas que também pessoas que não passam fome, que às vezes não estão na rua, por exemplo, morando na rua, em situação de rua, que possam comer nesse lugar. Então, a gente tem pensado, não é algo que a gente não sabe se vai conseguir colocar em funcionamento para 2025, mas em 2024 a gente fez uma coisa que foi uma ceia de Natal solidária. A gente basicamente cozinhou e foi para Praça Fernando Prestes, Praça da Catedral, cear com as pessoas e distribuir comida. E pessoas passando fome na rua e pessoas que estavam passando ali no comércio e que queriam comer uma comida gostosa, colaram com a gente, comeram, fizeram um prato. A gente quer fazer outras ações nesse sentido. Mas não apenas pelo dar comida, é também no sentido do criar vínculo,
das pessoas entenderem por que a gente está dando comida. Porque a gente acha que ninguém tem que passar fome. E por que a gente acha que ninguém tem que passar fome? Porque a gente tem uma crítica a esse sistema que destrói a natureza e que coloca as pessoas cada vez mais passando fome. Então a gente tem uma série de ações a fazer aí pela frente. E a luta contra a obra da marginal direita, ela está, para nós do Justiça Climática, muito integrada em todo esse processo de ações. Então a gente quer convidar a galera para vir com a gente aí, participar do movimento, se integrar, talvez criar um núcleo do Justiça Climática no seu bairro, juntar com 3 ou 4 amigos, ou talvez não no bairro, você conhece pessoas que poderiam fazer um debate. Ah, junta com essa galera para fazer ações específicas, e aí de vez em quando vocês trazem esses debates para a reunião operativa do Justiça Climática, né? A gente tem um grupo operativo. Quem entra no grupo operativo? Pessoas que participam de alguma reunião do grupo, ou pessoas que solicitam, gostaria de entrar. Geralmente entra no grupo operativo quem participa de uma reunião presencial ou virtual do Justiça Climática. Como que eu faço para saber das reuniões? Entra no nosso grupo, segue a gente no Instagram, entra no nosso grupo de informes, que esse grupo é aberto para todos, né? E o convite, a galera que está assistindo talvez não vá saber, mas aí amanhã às 7 horas a gente vai construir algumas coisas especificamente para o ato de sábado. Tá quase certo que vai ser esse horário da reunião, mas a gente vai se reunir até o sábado para pensar Qual os que é a hora da próximos reunião? passos. O horário da reunião tá previsto, tá para confirmar ainda. Hoje a gente vai confirmar e divulgar lá no grupo, né? Mas para as 19 horas Uhum. dessa quinta-feira. E aí a gente vai fazer entre 19 e 21 horas para discutir esse ato e também para pensar a data dos próximos. Porque a gente vai precisar continuar a luta, vai precisar achar datas de continuidade. Uhum. Fundamental. Bom, então, vamos se despeça aí. Massa. Posso despedir fazendo só mais um convite que sai Aham. um pouco aí do Justiça Climática? Eu comentei no início, né? Acho que eu comentei, né? Faço parte também de um bloco de carnaval, que é o bloco Ira do Camaleão, que nasceu na luta dos movimentos sociais. A gente já teve no 8 de março, 2 atos do 20 de novembro, 2 marchas da maconha, luta contra a escala 6x1. A gente, sempre que possível, a gente tenta estar nos atos de justiça climática, né, nos atos pelo clima, contra a construção da marginal direito do Rio Sorocaba. A gente tenta estar na luta com a alegria do povo brasileiro, com a alegria do carnaval, denunciando uma série de coisas, fortalecendo lutas, né? E a gente vai começar nesse domingo agora, dia 26. A gente vai todo domingo às 16 horas até o domingo de carnaval, a gente vai estar numa praça diferente da cidade. A gente vai começar na Frei Baraúna e vai terminar na Frei Baraúna, mas aí nos outros finais de semana a gente vai tipo pro Ipiranga, pro Vitória Régia, Parque dos Espanhóis, vários parques ou praças diferentes, fazendo esses ensaios. Por que eu estou falando disso? Porque um dos temas que a gente quer trazer no nosso carnaval esse ano é o tema do Rio Sorocaba. Aí Inclusive, é bom, tenho hein? tentado fazer circular uma composição recente que eu escrevi para o bloco, né? Que é a Cidade e o Rio, uma música que fala sobre como Sorocaba pegou o nome emprestado do Rio e trata o Rio como se fosse um estorvo. E não como se fosse a razão de existir da cidade, né? A cidade que nasceu na beira do rio e olha para o rio com desprezo, quer cimentar, quer asfaltar, quer desmatar. Então a gente quer falar disso no nosso carnaval também. E, obviamente, falar de outros temas sociais importantes, né? De outras questões ambientais e outros temas sociais. Então, convidar a galera. O bloco tem também um Instagram, Bloco Ira do Camal. Vou deixar aqui na descrição também. Legal. E aí tá todo mundo convidado. E a gente também tem um grupo aberto, um grupo de informes. Então, quem quiser entrar lá no grupo, fazer carnaval com a gente, seja bem-vindo. E vamos fazer do carnaval de 2025 um carnaval para lutar pelo Rio Sorocaba. Hum. Tá chegando aí o carnaval, né? Mês que vem. Então a gente pode colocar na nossa agenda de lutas aí também. Uhum. E eu vou Quero fazer. agradecer pelo convite. Uhum. E eu vou Obrigado. fazer um. Eu vou fazer um convite também, que é pra você. Que foi na manifestação do dia 18, que vai do dia 25 também, de você chamar algum amigo seu, né? É de você. Porque imagina, eu fico pensando assim, né? Ah, a gente tem essa pauta aqui, aí a pessoa vai no protesto. Se cada pessoa chamasse
sei lá, 3 pessoas, já multiplicava 3 vezes. Aí essa pessoa chama, aí já multiplica por 9. Então dava pra gente ir como se fosse uma Uhum. pipoca estourando, né? A gente precisa fazer isso. Sábado agora, pode ser que o ato seja menor do que o anterior, mas isso é um problema. A gente precisa chegar maior. Porque eu Uhum. sinto que cada vez mais pessoas estão chegando. Mas se a gente não consegue mobilizar isso para rua, eu acho que provavelmente vai ser um ato maior. E a gente tem que fazer o movimento crescer. Então, galera, por favor, chame mais pessoas. Se você está vendo isso depois do dia 25 de janeiro de 2025, entra lá nas nossas redes. Tem outras também, né? A Floresta Cultural tem um Instagram, tá divulgando coisas. O Bar Augusta tá divulgando coisas no Instagram. Alguns partidos políticos, vereadores, movimentos, algumas pessoas individualmente estão publicando nos seus perfis. É, Marcha porque, da porque Maconha de com Sorocaba certeza tem as coberto. manifestações não vão acabar até que seja cancelado esse projeto, né? De uma vez por Sim, todas. sim, sim. E aí, a gente, óbvio, tem, né, ações judiciais também. Eu acho que tem uma série de lutas acontecendo por dentro da Câmara lá. Tem alguns vereadores, poucos, né, que estão com a gente nessa luta. Mas a gente precisa da luta de rua, a gente precisa mostrar força. O político tem medo disso. E a gente precisa da ajuda também para fazer conversa nos. Eu não vou falar panfletagem nos bairros, conversa nos bairros. E nos bairros conversar com as pessoas. Se tiver o panfleto, né, com o panfletinho, galera, vem ficar sabendo o que está acontecendo, vem para a luta, vem para o próximo ato, chamar as pessoas no bairro. Organize no seu bairro as coisas. Então a gente precisa da ajuda de todo mundo, galera. Vamos organizar em todos os territórios de Sorocaba Resistência. A gente não precisa estar só no ato no dia. A gente pode se organizar nos outros dias nos nossos bairros. E é isso que vai construir um futuro possível para a gente. E é isso que vai construir a nossa vitória, que não será por acidente. Nossa vitória é contra o Manga, contra esse projeto nefasto da construção da Marginal Direito do Rio Sorocaba. Uhum. Então é Mas, isso. Vamos fazer a finalização. A finalização pô, tradicional aqui do canal. Você faz assim. Aí você faz assim. sim, Adiós e viva a Revolução Cubana. Deus e viva a Revolução Urbana ou Cubana. Cubana? Desculpa, Cubana. eu não ouvi. Cubana. Cuba, adiós e viva a Revolução Cubana. Viva a Revolução Muito Cubana. bom. E que a gente faça ela crescer e ser a Revolução Mundial. Podemos fazer de novo, que eu estraguei tudo aqui? Ó, vamos fazer ao mesmo tempo então. Isso, é porque eu falei em cima do perdão. Adiós e viva a Adiós Revolução e viva a Cubana. Revolução Cubana. Obrigado, Tiago. Até mais. Obrigado, galera.